Oi, gente, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, que as famílias de vocês estejam protegidas nesse momento de isolamento social, né? Momento da gente tomar um cuidado extra aí para não continuar propagando o coronavírus, né? Para que a gente consiga, enquanto sociedade, lutar e vencer essa batalha aí logo, né? Junto com a ciência. Então, eu tô aqui com a minha família, a gente veio para o Colorado. A gente fugiu de Porto Rico assim que as escolas foram canceladas. Então a gente veio aqui para casa de uns primos no Colorado e a gente tá junto com meu marido aqui. E eu tava lendo aqui, eu ia preparar um vídeo, na verdade, sobre outra coisa hoje, mas eu acho que vale uma reflexão maior sobre o que fazer nesse momento de isolamento social, né? Porque eu acho que é bom a gente lembrar o que aconteceu no passado. Essa não é a primeira vez que a sociedade se encontra numa situação dessa, né? Que a gente precisa, enquanto sociedade, fazer um esforço conjunto, né, para lutar contra a propagação de uma epidemia como essa, uma pandemia nesse caso. E vale lembrar o que aconteceu lá no passado, né, no século XVII, né, que quando teve a tal da peste bubônica em Londres, né, que matou entre um quarto e um quinto da população da cidade, né, várias universidades foram fechadas, né, as pessoas tiveram que ficar isoladas por muito tempo, na verdade, quase por mais de um ano em alguns casos, né. Então, entre 1665 e 1667, as pessoas ficaram isoladas e dentre essas pessoas tinha um recém-formado em física, né, o famosíssimo Newton. Então, Isaac Newton, ele teve que também ficar isolado assim que ele se formou em 65 e ele ficou na fazenda da família dele lá, né, fazendo nada, né, mas ele podia estar lá entediado, né, tentando ficar fazendo uma coisa não muito produtiva, mas ele aproveitou o tempo de ócio, né, obrigatório, que ele teve que ficar longe de todo mundo. Ele que já não era muito sociável de qualquer maneira, né? Ele aproveitou esse tempo e desenvolveu muitos estudos que foram fundamentais para a revolução científica, né, que aconteceu naquela época e que ele é um dos caras assim mais importantes desse movimento que acabou até culminando depois no iluminismo, né, que foi todo esse renascimento aí da razão, né, da sociedade tentar se basear na razão, tentar estabelecer um método científico, né. Então, o papel dos trabalhos de Newton daqueles anos de isolamento foram fundamentais para que esse movimento social, nessa revolução social que toda a civilização humana passou e evoluiu, né, enquanto sociedade, foi fundamental realmente. Então, naqueles 2 anos, né, na verdade foi um pouquinho mais de um ano, que ele ficou isolado ali, né, recém-formado, ele conseguiu fundamentar toda a teoria que virou depois o cálculo, né. Então ele fez uma contribuição importantíssima. Ele também ele prestou bastante atenção e fez experimentos bastante observacionais, né, e aproveitou para desenvolver toda a teoria que depois foi fundamento da ótica que a gente utiliza na ótica moderna. Então foi ele que pela primeira vez decompôs a luz branca, né, dentre suas diferentes cores. Então ele fez esse estudo do espectro da luz do Sol, né, e que então passando uma luz pelo prisma, né, ele conseguiu ver as diferentes cores. Então foi durante aquele ano ali. Foi também durante aquele ano que a tal da maçã despertou nele essa sacada da gravitação universal, né? Então, é, existe até a macieira lá nessa fazenda, né? Que seria representativa dessa macieira que caiu a maçã. Não necessariamente na cabeça de Newton, mas foi uma queda que realmente inspirou ele a entender que essa força, né, gravitacional que atraía a maçã para o chão, ela talvez estivesse se expandindo até distâncias maiores, quem sabe até a Lua, né, que foi o que ele realmente disse. E ele acabou desenvolvendo a tal da fórmula da gravitação universal e depois ele estudou como isso se aplicaria na teoria das órbitas, nas leis de Kepler, né? Então ele estudou e ele lia bastante, mas ele também tinha um pouco de desse espírito mais assim, né, revolucionário de tentar começar do zero. Então, mas ele começava do zero os experimentos porque ele era muito questionador e crítico,
né? Então não era tudo que estava escrito que convencia ele, na verdade, mas ao mesmo tempo ele tinha um respeito profundo pelos estudos que já tinham sido feitos anteriormente. Então por isso que ele disse a famosa frase, né? Se eu vi mais longe foi porque eu me apoiei sobre os ombros de gigantes. E os gigantes que ele citava era realmente Descartes, Kepler, Galileu. Galileu morreu no ano em que ele nasceu, então foi uma época ali bastante, né, bastante excitante ali para a ciência. E essas pessoas realmente aproveitaram o tempo, né, para fazer coisas muito úteis para a sociedade. Então, a história da vida de Newton é muito interessante. E é interessante também ver como essa peste bubônica, né, que foi o que estava assolando Londres, né, na época, como que ela conseguiu ser exterminada. Esse isolamento ele foi fundamental para que isso acabasse, né? Teve também o tal de um grande incêndio que aconteceu em Londres, que acabou ajudando aí a exterminar essa tal dessa praga. Mas de qualquer maneira, né, a sociedade teve que se mobilizar e realmente seguir o que a ciência diz, né? E se hoje a gente não tem essas pragas aí que eram mais baseadas em bactérias, não era um vírus como é nesse caso aí da gente, mas de qualquer maneira isso tudo foi exterminado graças à ciência, né? Então vamos ouvir os cientistas aí, vamos lavar as mãos, vamos tentar seguir o que está sendo indicado pela Organização Mundial de Saúde, né? E vamos fazer a nossa parte. Se você tem algum sintoma ou não, né? Ou se você está se sentindo mal ou foi exposto. A gente, por exemplo, está isolado aqui, né? Estou aqui com a minha família no porão da casa de uns primos. A gente nem está se vendo, a gente e esses primos, porque realmente a interação social tem que ser reduzida para que a gente consiga interromper essa propagação desse vírus aí pelo mundo, né? E a gente que pegou avião e tal, a gente veio com máscara porque a gente não queria nem passar. E na verdade a máscara que a gente usava não era uma máscara tão realmente eficiente, né, eficaz para proteger, mas de qualquer maneira, como eu tenho criança pequena, pelo menos impedia que as crianças colocassem as mãos no rosto, no nariz, né, na boca, que era isso que a gente tinha que evitar. Então acabou funcionando. Estamos aqui, então ficaremos aqui isolados no Colorado. Tá bem frio por aqui, né? Ainda mais pra gente que acabou de vir de Porto Rico, que lá tá sempre quente. Mas a gente está fazendo a nossa parte. Eu espero que vocês também façam. Cuidem-se, leiam bastante. Aproveitem para se informar a partir de fontes confiáveis, como sempre. Eu vou deixar alguns links aqui sobre a vida de Newton e sobre essa questão desses anos dourados aí, né, que acabaram sendo fundamentais para o trabalho de Newton, para que ele se tornasse o Sir Isaac Newton que ele foi e para que ele revolucionasse o mundo. Então vamos tentar fazer do nosso tempo de isolamento o melhor possível, tá bom? Cuidem-se, lavem as mãos e tudo de bom. Tchau!